Bom, fim de ano é sempre daquele jeito. Algumas coisas precisam acontecer para o ano terminar. Uma delas é o show do Roberto Carlos na Globo. A musiquinha de Natal da Simone, aquela Então é Natal, e o que você fez? a retrospectiva musical do Lucas Inutilismo e a retrospectiva animada do Castanhari. É, mas essa última, pelo jeito, não agradou todo mundo. Fala, galerinha! Eu sou Cavernoso trazendo mais um vídeo para você. E esse é um daqueles vídeos mais sérios em que eu tento dar uma opinião mais ou menos sobre algum assunto. É o famoso não te perguntei. E mesmo assim eu vou responder. Saiu a retrospectiva animada do Castanhari. Algo já meio que esperado todo ano. E obviamente eu fui assistir. Particularmente eu gostei. Percebi que algumas coisas realmente haviam ficado de fora. Mas no quadro geral eu achei bem bacana. Gostei bastante, na verdade. Só que se você for lá no vídeo do Castanhari, você vai ver uma enxurrada de comentários negativos. Pessoas simplesmente falando mal do vídeo dele. Várias pessoas falando do fato de que ele deixou vários acontecimentos importantes de fora, ou mesmo que ele não havia citado o acontecimento com relação à jovem Jéssica Canedo. Teve inclusive um perfil do Twitter que fez uma comparação entre as retrospectivas de anos anteriores com essa com relação ao viés político do Castanhari, uma vez que ele não teria emitido críticas ao governo do presidente Lula em 2023. Totalmente contrário do que ele fez com, por exemplo, o Bolsonaro. Inclusive, alguns canais por aí teceram várias críticas com relação a isso. Não vou entrar aqui nem vou citar quem foi, mas enfim. Porque, na verdade, gente, eu acompanho muito, consumo muito conteúdo do YouTube. Então, eu assisto muitas pessoas que têm pensamentos diversificados, inclusive. Não somente aqueles que fecham um pensamento comigo, para poder entender como é que a pessoa pensa, como que ela chega naquela linha de pensamento, entendeu? Mas enfim, muitas pessoas criticaram o conteúdo do Castanhari. E eu não tô aqui para poder passar pano ou para poder defender o cara, até porque o cara é gigante, não tem necessidade disso. Mas algumas coisas me tocaram com relação a isso, e até deixei um comentário lá no canal dele. A primeira é que é muito fácil você simplesmente criticar o trabalho de uma pessoa. Você não tá aqui para saber o que eu passo, por exemplo, ou o que o Castanhari passa. Algumas pessoas até acusaram ele de ter recebido Pix para poder fazer meio que propaganda ou para não falar alguma coisa, como foi o caso da Choquei, que ele não citou na retrospectiva dele. Depois, inclusive, eu vou falar sobre isso. Mas teriam levantado essa questão do Pix. Eu vou ser bem sincero para você. Qual é o problema de alguém pagar o cara por fora para qualquer coisa que seja? Para quem não sabe, o Castanhari faz de vez em quando algum vídeo, porque ele gosta de fazer conteúdos muito bem produzidos. E por conta das questões das imagens que ele utiliza, muitas vezes os vídeos dele nem são monetizados. Então o cara às vezes demora um mês para poder produzir um vídeo de 1 hora para não ganhar nada com isso. Foi como aconteceu que ele comentou sobre algo que ele produziu aí, que ele até tirou do bolso dele para poder pagar. Então as pessoas vão reclamar porque ele recebeu, às vezes, talvez, eu não tô falando nem que ele recebeu, mas as pessoas estão acusando ele sobre isso, de ter recebido um Pix. O problema é do cara. Se alguém me pagar um Pix para fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer. Menos, né, casa de aposta. Porque eu tenho princípios. Mas o que as pessoas não entendem é que todo criador de conteúdo, ele tem um investimento. Mais que seja pequeno, mas ele tem um investimento. Nem que seja às vezes comprar um microfone, adquirir uma câmera, ou às vezes uma outra câmera, ter uma iluminação. Tudo isso tem custo, gente, não é de graça. Não é de graça, e as pessoas esquecem disso. Aquele produtor de conteúdo tá ali e às vezes nem o que a pessoa dá, a visualização às vezes nem paga tanta coisa assim. Então assim, quem é a pessoa para julgar as condições financeiras do outro, quanto o cara investiu, quanto o cara dá de sangue naquilo dali? Cara, é insano, as pessoas ficam ficando malucas na internet. Outra coisa que as pessoas questionaram foi pelo fato de ter deixado muitos acontecimentos de fora da retrospectiva. Gente, um ano é muita coisa que acontece. São muitos fatos. Primeiro, para lembrar de todos não é fácil. E outra coisa, precisa entender que o trabalho de edição é contar uma história e tentar amarrar ela aqui no caso dele para fazer sentido. Não adianta cuspir um monte de acontecimento e não fazer sentido, simplesmente. Mais uma vez eu pergunto, vocês estão ficando doido? Deixa a pessoa produzir o conteúdo dele. Se também não quiser falar sobre tal assunto, só porque você quer que aquele assunto seja citado, tem que colocar. Se você quer uma retrospectiva completa, vai assistir da Globo, ou da Record, de qualquer outro canal. Mas deixa o cara fazer o que ele quer, ter liberdade para fazer o que ele quer. Uma outra coisa também que levantaram com relação ao vídeo dele foi o fato dele não emitir nenhum tipo de nem crítica, mas não trazer a questão da Choquei, aquele fato
terrível que aconteceu no final do ano passado. Sobre isso, o próprio Castanhari foi nas suas redes sociais e explicou essa questão. Tem uma nota dele no Instagram, não vou nem colocar aqui, gente, eu não tenho por que fazer isso, mas enfim, em que ele explica que o vídeo dele, na verdade, estava pronto, a edição, tudo que estava montado. Então, e realmente, poxa, imagina você tem um ano todo e no final do ano podem acontecer coisas. Como você quer que o cara pega e tenta encaixar aquilo ali dentro de uma música? Poxa, tinha um MC cantando ali, tinha toda uma produção musical. Você queria que o cara voltasse no estúdio só por causa de um evento, por causa de um fato. Aí quiseram acusar o cara, falar que, nossa, porque ele também faz parte da Mind, que a Choquei faz parte da Mind. Primeiro, a própria Mind falou que a Choquei não faz parte da Mind. E a Mind, ela até que direciona algumas questões de publicidade, mas a Choquei não é agenciada da Mind. E o Castanhari foi no seu perfil e explicou que ele também, desde 2020, ele não faz parte da Mind. E ele explicou também que a edição do vídeo dele terminou no dia 23 de dezembro. Tá certo, são 7 dias, mas, pô, tem que entender que não é assim que as coisas funcionam, não. Tem muita coisa que envolve o processo de produção de um vídeo. Tem a edição, as pessoas que trabalharam naquilo dali. No caso dele, tem um ilustrador, tem toda uma questão musical envolvida. Não dava simplesmente para acrescentar. Eu entendi o lado dele. Com relação à questão da jovem Jéssica, ele até pediu desculpas no perfil dele sobre isso, o fato de não ter citado, não ter falado nada. Infelizmente acabou ficando de fora mesmo. E não foi só isso. O acontecimento com relação ao PC Siqueira, ele só colocou a fotinha, que provavelmente é a parte que sempre fica pro final. Aliás, sempre fica pro final. Tá lá na própria retrospectiva dele, é só o final para essas pessoas que faleceram naquele ano. E tá lá o selinho com o PC Siqueira. O PC Siqueira é um dos caras que deu pontapé na internet, é um cara extremamente importante, a despeito de qualquer polêmica que tenha se envolvido. O Castanhari também não falou dele. Ué, por isso o PC Siqueira veio do além, deu pix para o Castanhari. Você tem que pensar um pouco mais do que estão falando, gente. As pessoas andam realmente numa insanidade total. E agora, o quarto ponto, que para mim é o pior de todos, que as pessoas apontaram o fato dele não criticar o Lula, por exemplo, o governo Lula, e ter feito isso muito com o Bolsonaro. Gente, precisa mesmo comparar? Sério, precisa comparar esse último ano que nós tivemos com os 4 anos do Bolsonaro? Aquele desgaste emocional que foi, a tragédia toda que aconteceu. Tá certo, o governo do Lula não é perfeito, a política brasileira ela não é perfeita, ela é feita com base, infelizmente, em politicagens. Isso é muito ruim. E o Lula não é perfeito, o Lula não é salvador da pátria, o Lula não é Messias. Mas eu poderia pensar que talvez o fato do Castanhari não falar, não citar nada do Lula, é que talvez não tenha também nada para falar. Não tem nada demais, de gravíssimo para falar do governo Lula, porque, sinceramente falando, realmente não tem nada de gravíssimo, tão grave assim no governo do Lula. É igual o rapaz no do Twitter lá apontou a questão das queimadas em Manaus, ou das tempestades que destruíram o sul. Vocês estão achando que o presidente da República é o quê? É um deus? Tem poder para poder parar uma tempestade ou fazer chover no local para poder apagar lá os incêndios? Os incêndios foram criminosos, pessoas que causaram aquele incêndio por conta de governos anteriores que estavam incentivando esse tipo de atitude com relação à natureza. Gente, é só abrir as notícias e ver quão devastador foi o governo anterior. Então não dá para você falar isso. É absurdo esse tipo de coisa. Não faz nenhum sentido isso. Tem outra, se o Castanhari tem uma posição política clara, ele tem todo o direito de falar do jeito que ele quiser, porque o vídeo é dele. Assim como esse canal é meu, embora eu não vá falar sobre política, eu tenho todo o direito de ter a minha posição. Se você quer criticar o governo, faça então a sua retrospectiva animada e meta o pau no Lula, meta o pau no Bolsonaro, meta o pau em quem você quiser. Então faça a sua. Eu mesmo, por exemplo, eu não pretendo falar sobre política nesse canal, mas eu vou deixar as minhas convicções políticas claras quando precisar colocar e pronto. E deixar claro e pronto. Porque o vídeo é meu, o canal é meu. Existem vários canais aí que falam que são de um viés político, outro que é de outro viés político. E eu sempre falo o seguinte: assista canais de todos os vieses. Pega as informações, evite as coisas extremas, tanto de um lado quanto do outro. Evite extremistas de direita, extremistas de esquerda.
Aí vão me chamar de isentão, de centrão. Não sou centrão. Tô falando que tudo que é extremo é perigoso. É somente isso. Você tem todo o direito de pensar do jeito que você pensar, inclusive diferente de mim. Mas se eu tiver que me posicionar politicamente, eu vou me posicionar. Assim como o Castanhari fez. E o problema é dele, porque o canal é dele. Eu sei que você que tá me assistindo provavelmente não é a pessoa alvo do que eu tô falando. Talvez esse vídeo nunca chegue nessas pessoas. Mas lembre-se disso. Quando você vê qualquer produtor de conteúdo fazendo qualquer coisa, o canal é dele. Ele faz o que ele quiser. Tem uma moça aí que faz vídeos também no YouTube. Agora ela mais a Twitch, mas ela tá fazendo bastante vídeos agora aqui na plataforma. Ela tem uma tendência totalmente direitista. E o problema é dela. É a vida dela. E ela sentou o pau no Castanhari também. Tipo, moça, pra quê? Você não tem a sua convicção que você finge que não tem, por exemplo? Você finge que não tem? Você fala, eu falo de um, falo. Você não fala de outro. Toda vez que alguém fala alguma coisa que é diferente do que você gosta ou diferente do que você pensa ou apoia, você cresce toda, cara. Presta atenção. Não é assim que as coisas funcionam. Gente, o canal é da pessoa. Ele posta o que ele quiser e você tem toda a liberdade de seguir ou não, de se inscrever ou não. Se você não concorda com a tua pessoa, não siga. É como acontece com esse canal. Todos são bem-vindos. Estou aberto ao diálogo e à conversa. Não tenho problema nenhum se alguém chegar aqui e fazer algum comentário diferente do que eu penso. Mas o canal é meu. Entendam isso, o canal é meu. E eu vou movimentar do jeito que eu achar melhor. Enfim, eu sei que é um vídeo meio estranho, um vídeo meio pesado. Um assunto meio, talvez você não estava esperando isso, mas eu já falei, gente. Ninguém me perguntou, eu tô respondendo. Bom, o que você acha disso? Você concorda comigo que o canal é do criador, que ele tem total liberdade para fazer o que ele quer? Você assistiu a retrospectiva animada do Castanhari? Vou deixar ela aqui também. Assista e fala o que você pensa também. Enfim, espero que você tenha extraído alguma coisa desse vídeo, algum tipo de lição. Eu acho que a maior lição de todas é: precisamos respeitar o espaço das pessoas. Isso, infelizmente, com a internet a gente passou a atacar muito os espaços das pessoas, a avançar muito os espaços das pessoas, a invadir muito o espaço das pessoas. Vamos respeitar mais o espaço delas, tá bom? Bom, um grande beijo e até uma próxima.